Ô Gui, por que Novembro Roxo? Então, Novembro Roxo, novembro assim, ele foi designado para o mês de conscientização à prematuridade. É um mês onde a gente faz várias ações de conscientização para pais, familiares, amigos, profissionais da saúde, conscientizadores da prematuridade, para a gente poder falar sobre a causa, para a gente poder prevenir o parto prematuro. O roxo é a cor que mais traz o significado da prematuridade, que é a cor que traz transformação, transmutação. Ela traz força, você vê que ela é uma cor que impacta. Isso é o prematuro. Se a gente for falar em mortalidade infantil, 2/3 é por afecções do período neonatal. Exato. E isso repercute muito, tanto que esses indicadores é importante que a gente tenha consciência até para políticas públicas, para conseguir direcionar as novas políticas focadas aí primeiro, a prevenção da prematuridade. Sejam muito bem-vindos a mais um Pedincast, episódio 102, e estamos aqui comemorando novembro, né? Novembro, para nós que trabalhamos com criança, é uma data muito especial, principalmente para os neonatologistas. Então, Novembro Roxo, acho que, se eu não me engano, já é o 3º episódio ao longo desses anos de podcast, que a gente se dedica a um momento ali para falar do Novembro Roxo. E esse ano não poderia ser diferente. Então, eu tenho um grande prazer de apresentar o enfermeiro Guilherme Alves. O Guilherme é formado pela Universidade Estadual de Maringá e também, gente, ele foi meu aluno há uns anos atrás. Sim. Ai, meu Deus! Ele se formou também como enfermeiro neonatologista pela UEL, é um mega de um ativista quando o assunto é prematuridade, é pós-graduado em gestão de unidade de terapia intensiva, laser terapeuta, focado na parte materno-infantil principalmente, insertor de PICC, catéter umbilical, especialista em furo humanizado para bebê e também é membro voluntário da ONG Prematuridade.com e membro da Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediátricos. Gui, é um prazer ter você aqui. Seja muito bem-vindo ao Pedincast. Prazer é meu. Como eu te disse, eu repito, né? Sempre foi um sonho estar aqui, porque eu sempre tive as minhas maiores inspirações durante esses 101 episódios que já saíram. Então, estar aqui no episódio 102 significa muito para mim. Significa que também os frutos que eu plantei hoje eu estou colhendo. E eu me sinto orgulhoso de mim mesmo por estar aqui na sua frente. Já fui seu aluno, sabe o apreço que eu tenho imenso por você. Então, estar aqui hoje também é uma das realizações. É um sonho realizado. E é muito gostoso, porque é uma forma da gente homenagear também grandes profissionais que saíram da UEM, da UEL, universidades, né, aqui do Paraná, super referência aí na formação de profissionais. Com certeza. E hoje aí fazendo uma mega diferença quando o assunto é neonatologia, principalmente, né, Gui? Não apenas, Sou suspeito, né? Mas que quando eu vejo Guilherme, eu já penso, é neonatal, né? Eu contei um pouquinho, né, da sua trajetória, assim, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais de você para as pessoas te conhecerem. Sim, né? A pergunta que sempre vem é como que a neonatologia chegou até mim, ou como eu escolhi a neonatologia, né? Eu sempre gosto de dizer que foi um chamado mesmo. Eu sinto que foi um chamado, porque eu entrei na enfermagem com um olhar totalmente voltado para a geriatria, né? Sempre tive meus avós doentes, muito novo. E quando eu visitava os meus avós nos hospitais, né? A maioria deles, hoje eu não tenho mais nenhum avós, então eu perdi eles muito cedo. Eu olhava muito para aqueles profissionais que eu não sabia nem o nome na época, eu tinha, sei lá, meus 12 anos de idade, e que tinham cuidado assistencial direto, que aferia a pressão, que ofertava medicação, e eu achava aquilo muito humano, que perguntava sobre um assunto que conversaram ontem, sobre o familiar que veio visitar ontem, quem era, que achou um amor, que achou legal. Então tinha uma empatia, um cuidado tão grande, às vezes falava até de novela, assuntos que alegravam os meus avós, e aquilo me deixou, assim, um brilho no olhar, e falando assim, gente, eu quero ser esse profissional. E aí eu fui conhecendo a enfermagem, né, fui buscando, e eu falei, quero fazer enfermagem. Inclusive, né, vim de escola pública,
No último ano da graduação, não, do ensino médio, eu fui para particular, porque eu falei assim, eu quero ingressar numa universidade pública e eu quero, mãe e pai, que vocês invistam nos meus estudos, pelo menos nesse último ano, para eu conseguir ingressar numa universidade pública. Não que hoje em dia as escolas públicas não consigam trazer esse benefício, mas eu sentia que eu precisava desse plus. Então eu fui, aí eu descobri que o ensino médio, o último ano, ele é uma revisão de tudo que eles já tinham visto. Foi então, estratégico, assim, né? eu penei muito, porque tinha coisa que eu nem tinha visto ainda na pública, mas valeu a pena, porque eu consegui passar pelo Enem, né? Então, eu foquei muito no Enem. Que legal. Eu fiz cursinho pré-vestibular. E eu lembro que na época saía aquela lista, né, de mais de 800 alunos, e eu era o único que estava prestando enfermagem. Olha só. E as pessoas, tipo assim, às vezes falavam assim, será que você não tá com vergonha? Só você que quer enfermagem? E eu me perguntava, por que que as pessoas não querem enfermagem? Né? Pelo valor financeiro, mas hoje a gente escolhe profissão só pelo valor financeiro. Eu já tinha um pouco dessa mentalidade, de fazer aquilo que eu gostava. Eu olhei aquilo, eu gostei, me inspirei, e eu falei, eu vou fazer enfermagem. Então, assim, eu lembro que era difícil, às vezes, olhar que era somente eu fazendo um cursinho pré-vestibular para a enfermagem, mas mesmo assim, cá estou eu, enfermeiro neonatal, né? E a neonatologia me escolheu por quê? No primeiro estágio da pediatria, eu já fui assim, morrendo de medo. Eu falei assim, gente, criança eu amo, mas fora do hospital. Dentro do hospital, para mim, vai ser difícil, eu não vou conseguir lidar emocionalmente. Então, vai ser um processo um pouco doloroso. Fui pro estágio assim, sabe? Trêmulo, nervoso. Meu primeiro paciente, quem era? Um par de gemelares de 2 dias de vida. Quando eu entrei naquele quarto, comecei a prestar as primeiras assistências, fiz o exame físico completo, adjunto à preceptora, né, a professora, que hoje eu sou muito grato a ela com isso. Professora Marcela, da UEM. Ai, Marcela Demito? Exato! Você vai estar ouvindo aqui, inclusive Com ela é aluna certeza. pediatra. E a Marcela foi minha R... Olha como a gente, vou entregar a idade aqui. Ai, Ela meu foi minha Deus. R- da residência. Mentira! Marcela, amo. A gente ama você, Mar. Amo muito, porque ela sabe disso. Ela foi uma das minhas inspirações pra mudar de ramo tão rápido e entender que era um chamado pra mim. Então, assim, a Marcela me colocou logo com um casal de gêmeos. Fiz os primeiros exames físicos. Achei aquela coisa, assim, esplêndida. Eu falei assim, gente, o que eu tô sentindo? Para, é mentira. Não tô gostando, não. É só um sentimento diferente, de coisa nova. Não é a área que eu quero. Eu tô aqui pra participar da geriatria. É a geriatria que eu vou seguir. Menina, eu voltei pra casa. Queria voltar. Eu queria voltar, eu queria todos os dias ficar com aqueles mesmos pacientes. E aí eu fui sempre pedindo pra ela me deixar com os bebês, porque eu amava. E o que mais me tocou não foi só o neonato, não foi só o bebê, foi a família. O olhar que aquela família tinha, que muitas vezes era desesperador, que às vezes com simples gestos, palavras, ensinamentos, como limpar um coto, como trocar a fralda, era para eles uma coisa assim inimaginável de gratidão. Então, voltar com esse sentimento de gratidão que eles tinham conosco era único. E eu falei assim, gente, eu quero participar desse universo que é bem paralelo. Uma semana depois, a professora Sueli, também amo, Sueli da UEM, uma japonesa bem séria, bem rígida, me convidou para participar do projeto que se chamava Método Canguru, um projeto bem legal que eles têm na Universidade Estadual de Maringá. E falou assim, Guilherme, eu acho que você tem perfil, né? Conversei com a Marcela, etc, etc. Ela falou também, falei, gente, eu vim pra geriatria, né? Não sei se vai dar certo, mas assim, posso fazer um teste, vamos. Então, como que funcionava esse projeto Canguru? A gente ia e ficava na unidade de cuidados semi-intensivos, a UCI, né? E fazia os sinais, HGT, troca de fralda e orientação para os pais. Quando eu entrei dentro da UTI, Flávio, eu nunca tinha entrado. Porque poucas universidades levam o aluno para conhecer uma unidade de terapia intensiva, principalmente neonatal, né? Verdade. Pediatria, a gente passa pelas enfermarias, etc. UTI, a gente dá só uma olhadinha na porta e eles falam assim, essa é a UTI, né? Então, falta muito disso. Então, é muito difícil você escolher
seguir a pediatria ou a neonatologia num âmbito na qual a gente não consegue passar ali dentro. É verdade. Então, você tem que ir para uma residência, e aí você não tem certeza se realmente é isso que você quer. E se você, no meio da residência, descobre que é um processo bem doloroso de passar, né? Você descobre que talvez não é isso que você queria, né? Então, você tem que ter uma certeza muito grande. E o projeto do Método Canguru, lá da UEM, me fez entender que era realmente isso que eu queria. Porque conversar com aqueles pais, fazer aqueles cuidados, trocar decúbito com uma mão só, de jeito frágil, cuidadoso, amoroso, pra mim, assim, começou só a crescer esse amor aqui dentro. Então, cresceu, e aí eu falo que a neonatologia me escolheu por conta dessas circunstâncias, né? Eu me senti como se fosse um chamado. E aí, fiquei no projeto até o final, veio pandemia, né? Porque eu me formei em 2021. E, infelizmente, a tão sonhada colação de grau foi na frente do computador. Eu tive que falar, eu aceito, na frente do computador, porque era o auge da pandemia ali, 2021 ainda, né? Então, eu tive uma colação de grau online, e aí eu me formei dia 21/1 de 2021. Dia 3 de março, eu estava aqui em Londrina para iniciar a residência de enfermagem neonatal. Então, foi tudo muito rápido, a aprovação também foi incrível. Passei em 3º lugar das 4 vagas, e isso me deixa muito orgulhoso, porque era um sonho. Eu sempre falei, eu preciso estar na residência de enfermagem neonatal da Universidade Estadual de Londrina. Porque eu não queria estar para tão longe da minha família, e que são de Maringá. E eu queria estar mais perto, mas também seguir os meus sonhos. E aí, ter passado nesse processo foi, assim, um grande momento da minha vida que me fez enxergar que realmente eu estava seguindo o caminho certo. Então, eu sou muito grato. Deus vai abrindo portas, né? Vai respondendo as orações e vai te guiando. E isso é muito interessante, porque a neonatologia é um mundo realmente à parte, né? Todo mundo coloca a pediatria e mesmo no mesmo saquinho, né? Pediatria e neo. Pediatria entra ali, o bebê e a criança. Exato. Tanto que quando a gente vê unidade neonatal, unidade pediátrica, né? O pessoal fala, tudo igual. Não, gente, é um mundo à parte. Totalmente. As residências, hoje nossas residências, elas são unificadas, né? Sim. Mas as residências, elas eram separadas também, pensando nessas particularidades. A minha foi a última, né, Vlad? Exatamente. A minha foi a última residência de enfermagem neonatal da UEL, né? A gente teve vários impasses, vários problemas. A falta que né, o nosso governo ainda oferta em questão de concursos, professores. Então, a gente enfrentou essas dificuldades nos últimos anos aí da minha residência. Mas saber que ainda existe a residência de enfermagem neonatal e pediátrica, mesmo que em conjunto, me deixa muito feliz. Porque pensar que um dia ela acabaria ia ser uma perda muito grande para a enfermagem. E ficou uns 2 anos em stand-by, mais ou menos, se não me engano. Até vocês conseguirem se decidir, se modificar e criar o projeto novamente. Né? E a neonatologia, ela é encantadora, né? Eu tive o pé na neonatal até 2015. Depois de 2015, eu afunilei muito aí para pediátrica. E hoje, quando eu volto para neonatal, eu falo, meu Deus, que mundo diferente, né? Parece que faz anos e anos e anos, né? E realmente faz. Já estou há 10 anos que eu não atuo especificamente em unidades neonatais. Porque a gente pega os prematuros que chegam para nós nas unidades mistas. Aí, o que a gente faz? Vai recorrer aos amigos neonatais, porque com certeza. Na realidade, é muito dinâmico. Os estudos, prático, os avanços, a prática, né? As evidências, o que era uma coisa antes, agora é diferente. E muda muito rápido, muito rápido. Muito rápido. Né? Muda muito rápido. E o prematuro, ele é um ser muito frágil, né? Muito delicado. E num contexto, assim, de uma família que tinha uma criança idealizada, e essa criança vem antes da hora, ou vem com alguns agravos. Né? Exatamente. Então, realmente, a pediatria, sim, a gente fala muito da família, mas aqui na neonatologia, a família é indissociável. Não que na pediatria a gente separe, não é isso. Não, mas o laço é muito forte, né, Gui? É muito forte por isso mesmo, por todas essas expectativas que foram criadas, né? Sim. Esse bebê imaginário, em 48 horas eu vou para casa com meu bebê no colo, o quarto dele está perfeitamente pronto, né? Não em 100% dos casos, mas 95%, 99%.
quando esse bebê não chega tão de surpresa e tão prematuro, né? Porque às vezes não dá nem tempo da família aprontar o próprio quartinho, a própria malinha da maternidade. Então, são coisas que são interrompidas que te frustram. Então, você já acolhe aquela família frustrada de N maneiras. E aí você tem que ter esse olhar humano, esse olhar cauteloso de saber a individualidade de cada família. Como que ela imaginou essa criança? Quais são as frustrações que ela carrega? O que ela sabe sobre a prematuridade? O que ela entende? Por que que o filho dela tá ali? O que ela entende do que é uma criança que nasce de 25 semanas, menor de 1.000 gramas, menor de 1.500? Quais as consequências graves que isso pode levar? Então, é algo que a gente tem que trabalhar desde a primeira abordagem, porque nada pode ser um susto dentro da UTI. Você sabe disso, né? O pessoal fala muito sobre, por exemplo, orientações de alta, né? No dia da alta, você tem que fazer as orientações XXX. Gente, não. Orientações de alta, ela começa desde o primeiro dia que a família pisa os pés dentro da unidade. Então, é muito importante você trabalhar esse psicológico, esse descontentamento que muitas vezes acontece por essas frustrações que eles carregam, para a gente conseguir ir ganhando essa família, ganhando a confiança e poder tratar eles com toda a delicadeza, todo o carinho, porque assim como o bebê é delicado, cauteloso, a família que vem junto com ele também é. Exato. E eles demonstram muito essa fragilidade para nós. Ô Gui, e por que Novembro Roxo? Então, Novembro Roxo, novembro, assim, ele foi designado para o mês de conscientização, né, a prematuridade. É um mês onde a gente faz várias ações de conscientização para pais, familiares, amigos, profissionais da saúde, conscientizadores da prematuridade, para a gente poder falar sobre a causa, para a gente poder prevenir o parto prematuro. E para isso existem diversas formas que a gente consegue fazer. Tanto que a gente faz ações, tanto que a gente está aqui conversando sobre isso, conscientizações, estudos, tudo isso para a gente poder provar o quão delicado é a prematuridade e o quanto ela deve ser vista com um olhar cauteloso, humanitário e com toda essa estrutura que muita gente considera como assim um mundo ímpar, um mundo muito diferente de todos os outros. E realmente é, né, Flávia? A neonatologia ela é um mundo muito especial, muito específico, tanto em questão de assistência, tanto em questão das fragilidades emocionais e psíquicas que a gente precisa enfrentar, estando como atuantes profissionais da área, né? E o roxo, ele vem, né, as perguntas que as pessoas sempre fazem. Por que o roxo, né? Por que o roxo? O roxo, dentre todas as cores, né, a gente tem significados para todas as cores, se vocês pesquisarem, né? Dentre todos os significados dessas cores, o roxo é a cor que mais traz o significado da prematuridade. Porque é a cor que traz transformação, transmutação. Ela traz força. Você vê que ela é uma cor que impacta. Isso é o prematuro, né? Não tem mais nada que seja tão transformador e tão impactante quanto a prematuridade, né? Porque ela assusta, ela impacta, ela dá medo. E você precisa saber lidar com isso. Então, o roxo ele foi escolhido, né, dentre todas as cores existentes por conta desse significado mesmo, a transformação, né? É uma cor que ela passa por uma transformação bem cautelosa para conseguir chegar nesse tom. E o prematuro é isso. Para ele conseguir sobreviver, para ele conseguir sair muitas vezes de alta, com sequelas ou sem sequelas, ele passa por uma série de transmutações e transformações que às vezes nem nós acreditamos, né? Muitas vezes desenganados pela medicina e uma simples coisa, uma simples conduta, uma oração de uma família, às vezes ali faz toda a diferença, um batizado, né? Seja de qual crença essa família é, tem coisas que a gente não consegue acreditar que acontece. Então o roxo, ele veio para isso. E o novembro em específico, o dia 17, que é o Dia Mundial da Prematuridade, né, o 17 de novembro, ele foi criado por uma fundação europeia para cuidados de recém-nascidos e por uma organização de pais e bebês prematuros de vários países, né? Essa fundação, um dos fundadores teve uma perca de trigemelares na época. Perdeu os 3. Perdeu.
no dia 17 de novembro do ano de 2008. Então, foi criado o dia 17 de novembro como o Dia Mundial da Prematuridade, em homenagem a um desses fundadores, né? Em homenagem ao luto, à transformação e à transmutação que essa família precisou passar. Então, adjunto a essa fundação, eles criaram, né? Também veio aí a criação do Novembro Roxo, anos depois, mas que já engloba mais o contexto da ONG Prematuridade, né? Mas o dia 17 ele foi criado por conta dessa data e dessa triste história que hoje a gente traz para a conscientização. E se for parar para pensar, quando a gente fala prematuridade, talvez uma pessoa leiga ache que o impacto seja no período neonatal ali, né? Os 28 dias, né? Exato, mas na realidade, quando a gente vai avaliar os indicadores, a prematuridade, ela reverbera nas outras faixas de idade da criança. São impactos, né? O impacto com magnitude, assim, absurda, né? Exato. Tanto que hoje, talvez você tenha até alguns outros números, mas os indicadores de mortalidade hoje, se a gente for falar em mortalidade infantil, 2/3 é por afecções do período neonatal. Exatamente. E isso repercute muito, tanto que esses indicadores é importante que a gente tenha consciência até para políticas públicas, para conseguir direcionar as novas políticas focadas aí primeiro, a prevenção da prematuridade e depois também o cuidado adequado desses prematuros para que eles sejam adultos saudáveis e economicamente produtivos, né? Exato. É isso que a gente vem lutando, né? A ONG, ela entra muito nesse papel, Flávia, porque assim, a gente tem os dados estatísticos que são muito importantes, né? Quando a gente fala de número aqui, é até bom a gente ler para a gente não errar, mas a gente já tem aqui, com toda certeza, com todos os estudos, né, e toda a Organização Mundial da Saúde, cada município com suas plataformas, né, que 1 em cada 2 bebês nasce prematuro no mundo. Isso é muito. Muito. É muito. Se a gente for olhar, gente, a prematuridade, ela tem sérios agravos, sérias dificuldades. Então, é um número muito grande. A gente entende que 15 milhões de bebês prematuros nascem no mundo por ano. Muito. 15 milhões de bebês prematuros nascem por ano, né? A gente tem um ranking do Brasil que nós estamos em 10º lugar do país que mais nasce prematuro no mundo. Nossa, quem que é o Isso primeiro? é muito impactante, muito impactante, porque assim, é um dos únicos top 10 que a gente não quer estar. Ai, nossa, eu fico pensando. E o primeiro colocado? O primeiro colocado, se eu não me engano, é os Estados Unidos. Ah, os Estados olha Unidos. só. Né? Se eu não me engano, tá? Mas a gente tá nesse top 10, a gente não queria estar, mas a gente está no top 10, né? Em 10º lugar, com uma taxa de nascimento de 340 mil nascidos prematuros por ano, somente no Brasil, o que é muito. E se a gente for fazer a média, 1 a cada 10 bebês nascidos no Brasil é prematuro. Entendi. Então, é um número muito grande também, né? E, claro, todos esses dados e todos esses números, ele vai trazer tragédia, né? E o impacto que a gente tem na nossa sociedade hoje é que 70% das mortes no período neonatal é decorrente à prematuridade. E 45 delas, até o 5º ano de vida, também é relacionada à prematuridade. Então, é um impacto global e também para o Brasil muito forte. Né? Muito pesado. Muito pesado, porque desde que a ONG foi criada assim, e desde que eu tenho a experiência dentro da ONG, é algo que a gente tem lutado para diminuir. A gente quer sair desse ranking. E desde que eu entrei na ONG, há 3 anos atrás, a gente ainda não conseguiu sair da 10ª colocação. Olha só. Então, a gente está lutando muito de diversas maneiras, com diversos municípios. Hoje, a gente tem praticamente em quase todos os estados do Brasil, pelo menos um voluntário. Então, isso conta muito para a nossa rede de apoio, para as ações que a gente precisa fazer, para o Novembro Roxo acontecer e ele ser disseminado em todo o nosso Brasil e também em todo o mundo. É desafiador. E eu fiquei curiosa porque eu sempre ouvi falar da ONG, mas confesso que nunca me aprofundei muito da história, né, o surgimento, assim, o contexto dela. O que eu observo, não estando focado exclusivamente no prematuro na minha atuação, é que cada ano que passa, o novembro ele vem mais forte. Ele vem mais forte. Ele vem mais forte, tanto que assim, se a gente for falar de Novembro Roxo de 6 anos atrás, nossa,
né, era diferente do que a gente fala hoje de Novembro Roxo. certeza. Então, a cada ano que passa, o movimento ele se intensifica. E as pessoas As conhecem pessoas mais. conhecem É, mais. é o Então, assim, objetivo. já começa a cair a ficha do que Uhum. significa. Uhum. O que a ONG exatamente faz? Se puder situar para Uhum. nós, para conhecer a ONG especificamente com o objetivo de trabalho ali, Sim. as ações dela. Bem resumidamente, assim, pra gente não prolongar, né? Mas assim, a ONG, ela surgiu de um blog que foi criado lá em 2011, tá? Certo. Em 2011 existia um blog para pais e profissionais de famílias de bebês prematuros, né? Que foi ganhando voz, né? E aí, em novembro de 2014, né? Adjunto a todo esse comentário já saindo sobre Novembro Roxo, sobre ser o dia 17 de novembro, Dia Mundial da Prematuridade. Lá em 2014, eles começaram a evoluir para uma associação sem fins lucrativos, né? Formalizada como a ONG, né? Então, a ONG, desde então, ela é uma organização nacional dedicada às famílias, aos profissionais, aos pais e filhos, a todo o contexto da prematuridade, né? Que vai atuar principalmente na prevenção da prematuridade. E o especial da ONG, ela vai fazer também não só a prevenção da prematuridade, mas ela luta pelos direitos dos pais e dos bebês prematuros. E a gente tem várias conquistas que eu tenho muito orgulho de contar que a ONG já realizou, né? Então, isso é muito importante, porque começou lá em 2011 com um blog, né? Hoje é uma organização nacional, né? De mães, pais, filhos, famílias, profissionais e pessoas que têm a conscientização sobre o que é a prematuridade e lutam para isso acontecer e se disseminar. Para cada vez mais a gente está aqui, ó, mais forte e mais populoso em questão de falar assim, olha, Novembro Roxo, hoje eu conheço o que é o Novembro Roxo, hoje você aborda as famílias que já conhecem o Novembro Roxo. Então, isso é muito satisfatório, porque significa que a gente está cumprindo, né, as nossas metas e está conseguindo chegar onde a gente quer chegar. Você é um porta-voz bem intenso, assim, da ONG, né? Você fala Isso, bastante, você é bem atuante. Essa representatividade, só para eu tentar entender o contexto, acontece em todas as regiões do Brasil ou é algo mais polarizado? Há 2 anos atrás, né? Faz 3 e pouquinho para 4 anos que eu sou membro e voluntário da ONG, né? Iniciei como membro, fui atrás dos direitos, fui atrás das conquistas, conversando com a Denise, que é diretora da ONG. Denise, te amo. Estarei com ela, inclusive, agora dia 4 de novembro em Curitiba, na Assembleia Legislativa, que a gente vai falar sobre a prematuridade. E eu tive o privilégio de ser convidado porque eu consegui, junto com a ONG e o deputado Dr. Antenor, deputado estadual, né, do Paraná, a lei no Paraná. Então, hoje, no Paraná, é lei a gente fazer a conscientização da prematuridade, pelo menos do dia 1 ao dia 17 de novembro, em todo o território do Paraná. E comemorando também o dia 17 de novembro, que é o Dia Mundial da Prematuridade. Foi várias reuniões, muitas ligações, muitas pontes para que a gente conseguisse chegar, né, no deputado. A gente foi conversando com governadores, vereadores, prefeitos, até a gente conseguir chegar no deputado Dr. Antenor, várias reuniões, vários projetos de leis, várias ascensões, várias assinaturas, mas é com muito orgulho que eu falo que esse ano, inclusive, a gente conseguiu essa lei, né? Primeiro eu tinha conseguido, no ano passado, a lei em Londrina, que foi a municipal, né? Com muitas reuniões, muitas ligações. Foi um ganho muito grande para Londrina eu ter conseguido. Inclusive, ano passado foi o primeiro ano que a gente teve os nossos monumentos e pontos turísticos pintados de roxo, né? Com a luzinha roxa. Inclusive, a gente apareceu no site da ONG. Fiquei muito feliz. Consegui fazer várias ações internas no hospital que eu trabalhava. Então, já foi um ganho muito, muito importante para Londrina, para as pessoas começarem a conhecer, né? E aí, agora, com a lei no estado do Paraná inteiro, a gente consegue ter um respaldo muito grande para falar, assim, com o nosso meio político mesmo. Em questão de políticas públicas. Olha, a gente tem uma lei. A gente precisa conscientizar. A gente precisa falar sobre. A gente precisa prevenir.
como que a gente consegue fazer isso? Então, com essa lei, a gente é muito respaldado. Isso, a lei, ela se aplica a ambientes extra-hospitalares. Assim, eu sei que intra também, que intra a gente tá, é algo já tradicional, exato, né? Já mas enraizado. É aquela coisa né? assim, vamos falar sobre isso no shopping, vamos falar sobre isso no calçadão, né? No nosso caso, que é um ponto turístico aqui em Londrina. Vamos falar sobre isso nos ambientes externos para as pessoas. Seria isso? Isso. O projeto de lei, ele traz muito a questão da iluminação dos nossos lugares turísticos, que né? Legal. Ano passado a gente conseguiu, inclusive, no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor ficou inteirinho roxo. É verdade. Foi um ano muito incrível para a ONG, que inclusive eles ganharam um prêmio internacional, né? Sobre ser ativista à prematuridade. Então, a Denise, se eu não me engano, ela foi para a Alemanha receber esse prêmio. E foi um histórico, assim, porque eles conseguiram ir para o Rio de Janeiro, conseguiram pintar o Cristo Redentor inteirinho de roxo. Pesquisem lá, gente, Cristo Redentor Novembro Roxo, que vocês vão conseguir ver a foto. E ficou incrível. Eu lembro que eu me emocionei muito, a gente se arrepiava em olhar, porque inclusive foi passado no Fantástico, né? Então, olha como o Novembro Roxo, ele já tomou uma dimensão global muito grande, que é o que a gente sempre buscou. Mas não é só porque a gente atingiu certos patamares que a gente vai parar, porque não é assim que a gente vai continuar conscientizando. Sim. A gente precisa continuar batalhando, porque mesmo com todas as ações, a gente ainda está no top 10. Entendi. Mesmo com todas essas ações, a gente ainda tem 70% de morte relacionada ao período neonatal e 45% relacionada ao período infantil de ali até 5 anos de idade. Então, existem tudo isso, né? Todas essas questões que a gente vem trabalhando, só que também existe a parte dos prós e contras que a gente ainda não tem visto tanta melhora significativa relacionada à saúde, né? Então, por exemplo, eu trouxe até aqui dados de Londrina, né? Dos bebês que vieram a óbito, 60% nasceram entre 22 e 31 semanas de idade gestacional, ou seja, entrando ali na prematuridade extrema. 60,7% das mortes neonatais ocorreram em bebês com peso inferior a 1.500 gramas, ou seja, mais de 50%. É muito alto. Entre esses pequenos guerreiros, a taxa de mortalidade pode variar de 30% a 45% no ano. Que é mais ou menos a taxa, quando a gente fala em questão Brasil, aquela taxa que pega as nossas crianças até 5 anos de idade, né? Então, a realidade mostra que a gente tem muito desafio ainda para enfrentar. E que a gente, como ONG, a gente como profissionais da saúde, a gente como ativistas e sensibilizadores da prematuridade, a gente precisa lutar para que isso diminua, para que esses dados estatísticos, eles parem de acontecer dessa forma drástica e que a gente saia desse top 10, que é o que a gente vem tanto almejando, né? Sair desse top 10, porque assim, o Brasil, ele tem uma taxa de natalidade muito alta, mas ele também tem uma taxa de mortalidade muito alta e a maior parte dela é relacionado à prematuridade, infelizmente. E é complexo a intervenção, né? Acho que o primeiro ponto é assim, o Novembro Roxo, que me corrija se eu estiver errada, né? Ele vai tendo essa abrangência para a população, para a população também se conscientizar, né, com relação aos riscos que podem levar à prematuridade, mas também para os serviços, que a gente percebe que quando a gente fala a nível de Brasil, né, estratificação de intervenções começa lá da atenção básica. Atenção de básica não tem nada, né, gente? Primária, a gente fala atenção básica, né? Atenção primária, né? Atenção primária. E lá na atenção primária, a gente enfrenta muitas dificuldades quando falamos de SUS, né? Eu vejo que são vertentes. Acho que é a questão da prematuridade, muitas vezes atrelada por baixas condições socioeconômicas e acesso ao serviço de saúde. Perfeito. Por outro lado, é a prematuridade também atrelada às famílias com condições socioeconômicas avantajadas. E é o ponto que eu queria chegar com você. Que é um ponto. E a gente recorrendo aí às inseminações, aos partos gemelares, trigemelares, quádruplos, né? E com isso, a prematuridade vai se avançando também, né? E você sabe, Gui, eu acho que eu comentei isso em algum episódio há uns anos atrás, nos últimos aí dos podcasts de Novembro Roxo,
Quando eu fazia Stricto, eu estava no meu mestrado, a minha colega de mestrado, ela fez uma pesquisa focando aí fator de risco para mortalidade infantil. Sim. Isso foi em 2010, mais ou menos, em Londrina. E eu lembro que na dissertação dela, ela chegou num resultado muito reflexivo, que é o quê? Em Londrina chegou a um ponto que fator de risco para mortalidade estava sendo aquela mãe mais velha, assim, com uma condição socioeconômica que eles chamam de maior, IMA, né? Idade materna avançada. Uma condição socioeconômica ok, com um companheiro estável, com uma renda familiar estável, elevada, justamente porque se invertia esse processo da maternidade que era deixada para depois, e isso se tornava um risco com os partos e as inseminações, né? Exato. E se invertia o fator de risco para o prematuro. Então, era uma coisa meio maluca, porque historicamente, quando a gente vai estudar a saúde da criança, né? A gente viu vê que as famílias, né, com condições mais inferiores eram aquelas famílias mais atingidas, mais desprovidas de informações. Exatamente. E a gente vê que não é só isso. Né? Hoje, um dos focos principais que a gente vem lutando é o SUS, né? Sim. E você, como profissional, como enfermeira, você considera que o nosso SUS ele não entrega um pré-natal de qualidade? É complexo, porque a gente tem, por exemplo, uma boa cobertura, se a gente for avaliar. Mas a gente não tem concentração de consultas. A gente tem quem? HC, a gente tem Cismepar, a gente tem HU e outras instituições que também atuam, né, de ação filantrópica, SUS e particular, que também são referências para a prematuridade. Sim. Então, eu acho que a nossa cidade, Londrina em especial, ela tem uma rede de Sistema Único de Saúde ampla e boa. Só que a gente também precisa parar para pensar, quando a gente tem esse tipo de dados que a gente jogou na mesa hoje, aonde a gente está errando. E muitas vezes não é só a culpa do sistema da saúde, né? A gente tem as famílias que elas simplesmente não correm atrás, elas não fazem um pré-natal regular. População vulnerável, né, também. População é vulnerável, falta informação, e aí não tem acesso ao sistema de saúde, não tem acesso aos pré-natais de qualidade. Então, se ela não tem um acesso a um pré-natal de qualidade e totalmente voltado especialmente para ela, né, que a gente fala que é um olhar individualizado, ela não vai ter esse controle, por exemplo, glicêmico. Esses profissionais não vão investigar se já existe caso de diabetes, hipertensão na família dela. Ultrassom, né, de qualidade, que vai ver também a questão toda interna da criança e principalmente sobre as cardiopatias, que tem sido uma questão muito governante também dentro da prematuridade. A questão das sorologias, que não é feita com eficácia. Muitas vezes essa mãe precisa ser submetida a antibióticos, várias medicações ali antes do parto para prevenir qualquer chance de infecção ou de risco infeccioso para essa criança, mas tudo muito no susto, tudo muito feito de forma rápida. A gente já começa a inserir antibiótico terapia nessa criança por tratamento empírico, por conta de infecções da mãe, mas a gente às vezes tem um PCR elevado, mas uma clínica estável, então a gente trata PCR. Então é muita coisa para se falar e muita coisa para entender, porque é muito vasto. A gente tem uma rede muito boa, eu considero, né, comparado a estudos que eu leio sobre pré-natais em outros estados, em outras cidades, Londrina ela está bem amparada. Eu sinto que as famílias ainda não estão. Que falta mais da família a ser conscientizada nessa atenção primária para que ela consiga entender quais os riscos que a prematuridade pode trazer. E para a gente continuar com aquele papel que a gente fazia muito na residência, Flávia, levar essa mãe que tem risco de um parto prematuro a conhecer todas as maternidades que ela quiser, para ela escolher aonde ela quer ganhar essa criança, para ela escolher a UTI que ela deseja que essa criança nasça, se desenvolva, seja cuidado. Então, a gente continuar com esses projetos de mostrar os hospitais para a família, de mostrar as maternidades, de mostrar o que é a prematuridade, mostrar o que é uma UTI neonatal, para que essa mãe não chegue lá, no susto, veja aqueles aparelhos, aqueles monitores, aqueles
dispositivos invasivos, sondas vesicais, gástricas interais, acessos centrais, acesso umbilical, eletrodos que às vezes nem sabe, mas acha que é alguma coisa invasiva na criança, não é só um dispositivo. E tudo isso assusta. Sim. Assusta, a gente tem que entender que assusta e a gente tem que criar ações, né? A ONG, ela vem muito para isso. Criar ações que possam captar essas famílias e fazer a gente entender aonde a gente está errando, qual o processo que a gente precisa melhorar, né? Vindo para cá, eu estava refletindo bastante sobre as intervenções mesmo que a gente precisava fazer, né? Por exemplo, em Londrina, a gente tem o CALMA, né? Comitê de Aleitamento Materno, que é muito forte. Onde todas as instituições que atuam com aleitamento materno, que tem maternidade, que tem banco de leite, eles participam e eles conseguem trazer causas onde as instituições entram em consenso para todo mundo tentar falar a mesma língua, fazer da mesma forma. Por que a gente não tem isso na prematuridade, já que a gente é uma cidade que é referência para a região, né? Onde a gente tem grandes instituições e um número altíssimo de nascimentos prematuros e taxa de mortalidade. Por que não criar um comitê para falar sobre prematuridade? Pode ser só profissional? Pode ser só profissional, né? Com profissionais da saúde, mas também dá para a gente envolver as famílias. Dá para a gente ter histórias para contar, né? Dá para a gente entender também o olhar de fora, o olhar do outro, o olhar fora da casinha, que é fora do profissional, para a gente entender também onde a gente erra, né? Às vezes a gente acha que a gente não está errando em vários aspectos, mas quem vê a gente como terceira pessoa, vê aonde a gente erra, né? Então, isso é muito amplo, é muito vasto, é muita coisa para fazer. Não é só porque a gente tem um projeto de lei instituído aqui, municipal, e agora em todo o território Paraná, que vai mudar drasticamente, né? As pessoas, elas precisam acreditar, elas precisam se envolver e elas precisam mudar. Porque sem a mudança, a gente fica na estagnação. A prematuridade é complexa a intervenção, né? Então, se a gente for parar para pensar, não é à toa que hoje, ministerialmente falando, o que surge de políticas públicas tenta focar muito ali o bebê. Ou a mãe, né? Exato. O binômio, a mãe e o bebê. Exato. Porque essa mãe tem que ter o que você falou, tem que ter um pré-natal bom, tem que ter os exames assertivos de qualidade, intervenção em tempo hábil, tem que ser estratificada corretamente conforme essa classificação de risco para ter os seus direcionamentos. Mudar o estilo ali. de vida para ter um estilo de vida que a gente fala mais ativo, uma alimentação mais saudável, O que às muitas vezes vezes não é a realidade de várias Exato. famílias, então é um contexto que a gente não consegue mudar. Sim. E o que a gente poderia fazer para isso, né? Então são coisas a se pensar, porque ela precisa mudar, né? Você é mãe, você sabe que quando você engravida, você precisa muitos hábitos que você tinha, você vai ter que deixar para Sim. trás e você vai ter que transformar. Então, assim, muitas famílias não têm essa rede de apoio que vai poder fazer isso. E Londrina, um ponto muito importante, gente. Londrina, a gente tem um tipo de público que muitas vezes não tem rede de apoio. Porque é um universitário ou uma universitária que veio para cá estudar, amou a cidade, porque Londrina é maravilhoso para se viver, Uma cidade e começou a universitária. construir uma família. Casou, ou não precisou nem casar, mas engravidou, e aí casou, ou tem um cônjuge. Então, assim, tá construindo a família aqui. Muitas vezes, os avós paternos ou maternos moram em cidades distantes, não tem rede de apoio para alguém ficar para a criança, alguém ensinar a fazer os primeiros cuidados. Então, isso fica todo carregado e voltado para a instituição onde essa criança nasceu, Sim. onde essa mãe fez o pré-natal. E se já começou errado ali, como que a gente vai mudar? Né? Às vezes a gente pega depois esse bebê num consultório ou no pronto atendimento com inúmeras causas que poderiam ter sido revertidas e muitas vezes, como que a gente fala, né? No modo de prevenção, vistas e que às vezes é tarde demais por uma simples orientação. Sim. Por exemplo, higiene do coto umbilical, né? Para não deixar evoluir para uma onfalocele, para uma onfalite. Todas essas questões que a gente sabe também que a neonatologia tem a ver com higienização e princípios que muitas vezes são básicos, Sim. né?
regurgitação com frequência, a família achar que é normal porque não tem uma rede de apoio que consegue observar essa criança. Então, todos aqueles impactos globais, gastrointestinais, enterocolite, que a gente vem lutando e que muitas vezes, detectado precocemente com uma boa assistência de enfermagem, médica, profissional, essa família vai conseguir ajuda e conseguir agir antes do tempo. Exato. E aí a gente pensa, é importante ter um parto de qualidade, Parto de ter uma qualidade. recepção adequada do bebê conforme a sua necessidade ali. Então, Exatamente. ter pediatras e preferencialmente ainda neonatologistas, De né, preferência. recebendo esse bebê. Exato. E aí que esse bebê, caso ele precise, ele tem um aporte de terapia intensiva, né? Sim. E aí dentro, a alta complexidade, que também requer que os profissionais estejam adequadamente habilitados para cuidar do prematuro, que é extremamente desafiador. E a gente sabe que se pediatria já é escasso, Exato. na neonatologia é mais escasso Eu acho ainda, que é uma das né? nossas maiores fragilidades de Londrina hoje, né, Flávia? Pediatras. Mas é geral, viu, Gui? Se a gente for É, ver, é nacionalmente falando, Nossa, gente, pediatria como é difícil são profissionais hoje raros, você ir num pronto atendimento pediátrico que seja um pediatra atendendo a Sim, criança, né? né? Então, é uma das nossas maiores reclamações de famílias hoje, é essa falta de Da especialidade, Exato, né? da especialidade, tá escasso. Às vezes a pessoa se forma pediatra aqui, mas ela vai para fora, Ou ela faz se forma subespecialidade de neonatologia, consultório. exato, e É daí diferente. migra para outra área Sim. e a gente não tem essas pessoas capacitadas que fazem a diferença, né? Eu posso falar com propriedade, quantas vezes foi necessário eu intervir numa prescrição médica dentro de um pronto atendimento, porque senão a dose ia ser totalmente exacerbada. Ela poderia, muitas vezes, gerar riscos irreversíveis para essa criança, na qual a gente tem que ter um olhar, sim, como enfermeiro, porque quem administra somos nós, quem prepara somos nós. Então, a gente tem que ter esse olhar clínico de falar, meu Deus, será que essa dose não está um pouco acima para o peso dessa criança, desse tamanho? E não tem problema, gente, questionar, chegar para o médico, para a médica, falar assim, doutor, né, tem certeza que é essa dose? Né? Normalmente, assim, então a gente tem que ter esse jogo de cintura, né? Não é algo que deveria acontecer, mas a gente tem que enxergar Mas a é nossa uma barreira realidade. de proteção. Isso Exato. faz parte das Lembra lá chegadas. da fatia dos queijos? Sim, A gente sim. é uma das barreiras, a gente não Exato. vai deixar passar. Então a gente precisa se atentar e ter esse olhar mesmo clínico, né? De assistência, Sim. porque ele conta muito. E esse tema central, né? Pelo que eu vejo, cada ano é um tema. Exato. E esse ano é Começos Saudáveis para Futuros Brilhantes. Como que esse tema é escolhido e o que esse tema em especial representa esse ano? É uma coisa que ela é mundial, né? Não é só nacional, Certo. né? Entra todas as redes de prematuridade mundiais que trabalham com isso, escolhem temas a partir dos dados e dos estudos publicados no ano anterior, né? Então, esse ano a gente trouxe esse tema porque a gente conseguiu perceber que com mesmo tudo isso que eu falei hoje, com toda essa conscientização que a gente faz, com toda essa demonstração visual que a gente teve no ano passado sobre o Novembro Roxo, passar em Fantástico, em Rede Globo, em Cristo Redentor, que é um ponto de referência assim, nossa, Brasil ali topo. Mesmo com todas essas conscientizações, a gente se manteve no ranking e a gente ainda mantém muito próximo os números de nascidos prematuros e de mortalidade no período neonatal, né? Então, a gente entendeu que não era só isso que a gente precisava fazer. A gente precisava atuar no início, Sim. né? Por isso que a gente fala de pequenos começos, né? Do início. E como a gente, profissional da saúde, a gente vai conseguir tratar, né? A prevenção. Então, eu acredito que a logo desse ano, ela é muito sobre a simbologia da prevenção. Tem o broche Né? aqui, gente. Exatamente, você já tá com o Eu seu. tô com o meu broche aqui, que é uma delicadeza, por sinal. É Uma mãe lindo. segurando a criança aqui. Muito bonitinho. É muito fofinho. Então, assim, eu acredito que esse ano em específico simboliza a prevenção. Simboliza mais do que todos os anos que a gente falou muito sobre o contato pele a pele, sobre o cuidado do pele a pele em todos os momentos, com qualquer pessoa, em qualquer lugar, que foram as logos anteriores, a gente conseguisse trabalhar na prevenção. Então, esse ano, essa logo é especialmente voltada para o pré-natal, é especialmente voltada para o compromisso com o cuidado
harmonioso para esse pré-natal e individualizado, porque cada família ela precisa de um olhar, algumas com um pouco mais de atenção e outras menos, porque vai ter uma rede de apoio, ou porque tem uma situação financeira e uma rede socioeconômica mais estável, né? Então, a gente sabe para quem a gente precisa olhar com um olhar mais específico, né? Então, a gente é humano para isso. E a gente tem que entender que existe um investimento que é para o futuro. Então, por isso que a gente traz os futuros brilhantes, porque é aqui que a gente vai poder mudar o nosso futuro. Nosso futuro são os nossos bebês, Flávia, as nossas crianças, a educação que elas recebem, os cuidados que elas recebem ali, intra-hospitalar, que pode mudar a vida delas. Tanto para questão de sequelas neurológicas ou até físico-motoras, né? O tanto que essa prematura, que esse bebê prematuro, ele vai ter que usar do nosso sistema único de saúde ou de sistemas particulares para uma reabilitação. O quanto gera de custo, impacto financeiro no nosso mundo, no nosso país, no município de Londrina, quanto custa uma diária de internação de UTI. Pois é. Então, isso é um impacto global, mas que gera grandes recursos financeiros. Né? Hoje a gente precisa, para manter um bebê prematuro extremo vivo, o ventilador mais caro que existe na indústria. Para fazer uma ventilação de alta frequência. Né? E também diminuir sequelas, a melhor das melhores incubadoras, o melhor dos melhores berços aquecidos, o monitor multiparamétrico mais sensível existente, que são os mais caros. Então, isso é um impacto global que a gente, focando agora, a gente tem futuros brilhantes, tem futuros saudáveis. E é isso que a gente quer trabalhar esse ano com essa logo, com essa temática. É a prevenção e é focada muito no pré-natal. E se a gente não tem esses recursos, né? Lembrar que o básico bem feito funciona também, né? Básico bem feito, feijão Aquela com arroz, coisa, né? Da manipulação, né? Essencial. Hoje um tema muito forte que vem, e eu acho que casa muito com esse tema, que é a neuroproteção. Neuroproteção. Né? Dos bebês, cada vez mais. Exato. Eu vejo as pesquisas falando mais sobre isso. Até no nosso estricto também, né? A professora Adriana Zani conduzindo aí com os profissionais, né? Falando especificamente disso. Tem um episódio, viu, gente, com a Carol Mattioli, enfermeira neonatologista, que fala de neuroproteção. Eu amei esse episódio. Exato, porque hoje não basta sobreviver, né? A gente tem que ter qualidade de vida para esse bebê também. Exato. E aí você até, às vezes, pega uma carteirinha de um pré-natal e você fala assim, nossa, mas essa mãe teve... 12, 15, né? O bebê prematuro ainda, vamos dizer. 15 consultas para um bebê prematuro é bastante. Nossa, é um número grande. Só que é muito diferente falar sobre quantidade e qualidade. Às vezes eu tive 5 consultas, mas foram 5 consultas com qualidade, que me fizeram ter um outro olhar, que me fizeram mudar os meus hábitos de saúde, que me fizeram manter a minha vida mais ativa, tanto psicologicamente, né? Porque a gente sabe que existe a cascata hormonal durante o processo de gestação, na qual essa família ela precisa de apoio psicológico. Muitas vezes, se essa mãe é sozinha, muito mais o olhar precisa ser voltado para essa mãe, uma busca ativa pelas unidades básicas de saúde, para poder compreender, observar o cenário que essa mãe vive e entender como a gente pode ajudá-la. Como a gente pode caminhar junto com ela e evitar um parto prematuro por conta de uma simples orientação, né? Então, a gente precisa entender e olhar com essa empatia, né? Ter essa escuta ativa, fazer orientações de promoção à saúde para essas famílias, para que cada vez mais a gente consiga minimizar um pouquinho desses drásticos acidentes que a gente considera aí, que envolve o não reconhecimento precoce de infecções, diabetes gestacional, hipertensão gestacional, e aí a gente acaba evoluindo uma síndrome de HELP de surpresa, a mãe chega passando mal, descobre lá uma pressão altíssima e a gente pergunta para ela, não, nunca tive essa pressão, mas quando foi sua última consulta? Quem estava te acompanhando? Aonde você estava realizando o pré-natal? Tinha familiares, né, antecedentes a você que tem pressão alta na família? Sempre teve. E aí ninguém nunca te fez essa pergunta? Ninguém considerou possivelmente que você seria para
teria que ter sido acompanhada como uma gravidez de alto ou médio risco, em circunstâncias diferentes, em organizações diferentes, como a gente tem o Cismepar, o HC. Então, isso conta muito para onde essa mãe vai ser direcionada, né? E para isso, a gente tem que pensar no quê? Na prevenção. O olhar precoce, a detecção precoce dos sinais que essa mãe pode apresentar, para a gente poder direcionar ela para o lugar certo. Então, falta esse olhar, né? Esse episódio, ele vai ao ar dia 12, né? Se eu não me engano. Dia 12, gente, dia 12. Há 5 dias do dia 17. Há Então, 5 dias quem do dia nos 17. ouviu hoje aqui, estamos no dia 12 e logo é dia 17. Exato. O que esperar de ações aí para o dia 17? Tem alguma coisa programada? Onde as pessoas podem, né? sei lá, procurar na cidade? Com O que tem aí de planejamento? Ó, vamos publicar isso dia 12, então dá tempo, gente. Me procurem, ou procurem a Prof. Flávia, que depois ela pode conversar com vocês. Eu tenho esse costume, gente, eu vou chamar ela de prof pelo resto da minha vida, porque prazer, ela é minha prof e sempre vai ser, né, inspiração. De ação, Novembro Roxo para Londrina esse ano, né? Nós temos o Yoga da Prematuridade com a equipe Mahamudra, que eu amo muito, Giovanni Peloy, né? Existe uma equipe que se chama Mahamudra aqui em Londrina, que eles são professores e instrutores de yoga, né? Então, a gente vai ter a aula de yoga no dia 16 de novembro, 16/11, às 6:30 da manhã, no palco flutuante do Lago Igapó. Todo mundo está convidado, né? Nós já tivemos o período de inscrição para participação da prática do yoga. Então, para participar da prática, infelizmente, né, agora já é muito em cima, não tem mais o link de inscrição. E o pessoal também teve a oportunidade de comprar a camiseta com a logo dos patrocinadores, dos apoiadores aqui de Londrina, que é uma camiseta bem bonitinha, com a logo do ano, que é essa logo que é aqui. o que você está usando, né? Essa daqui é da ONG. Entendi. Né? Que eu recebo todo ano da ONG. Denise, te amo, obrigado por isso. Tira o seu crachá, só para o pessoal enxergar o rostinho eu vou tirar aqui. Olha que bonita, gente, a imagem, né? Então, a gente tem uma mãe aqui maravilhosa, né? Segurando um bebezinho. E aí, em volta, né, na logo circular, a gente tem garanta aos prematuros começos saudáveis para futuros brilhantes. Então, essa é a logo do ano, tá, gente? Esse é o panfletinho do ano também, que vai ser entregue nos eventos. Ó. Então, a gente tem os panfletinhos todo ano também para ser entregue nos eventos, né? Trouxe de presentinho aqui para Flávia, que ainda não tinha. Uma coisa que é feita pela ONG, que foi criado, que é a historinha, né? Uma história da prematuridade da Turma da Mônica. É lindo. Depois que você lê, você me avisa, que legal. Tá? Porque é muito lindo, é muito emocionante e é muito real, né, gente? A gente traz coisas reais porque a gente sabe que a realidade impacta, né? Esse gibi, né, que fala da prematuridade... Isso, é o gibi da prematuridade. Ele tem mais edições ou ele é o único? Ele tem... Essa edição é única, Legal. né? É única e atual, perdão. E, infelizmente, a gente ainda não conseguiu para todas as instituições. Certo. Mas é algo que a gente está tentando, com parcerias, trazer. Né? Todo ano eu acabo ganhando. Ele surgiu no ano passado... Retrasado para o ano passado, se eu não me engano, né? Depois a Denise me corrige se eu estiver errado, mas o gibi ele foi criado, eu acho que oficializado no ano passado e começou a ser entregue nas instituições no ano passado, né? Muito legal. E a gente fala que cada instituição precisa pelo menos ter, sei lá, umas 5 cópias. Ou que pelo menos a profissional que atua, a profissional da psicologia ou do serviço social tenha cada uma a sua, para ler junto com as famílias que estão fragilizadas, ou até mesmo entregar o gibi para essa família ler, né? Porque ela vai enxergar a realidade, até ela vai enxergar, também, exato, né? Ela vai enxergar pontos que ela vai assim, nossa, eu estou vivendo isso. Outras pessoas vivem a mesma coisa que eu. Como nós podemos unir força? E aí levar para casa, que é esse ponto que você já antecipou, e mostrar para os irmãozinhos que muitas vezes ainda não têm idade ou uma maturidade psicológica para conseguir visitar esse bebê,
né? Gente, Então, eu tô dando uma olhadinha nos balãozinhos. incrível. Deixa eu ler um balãozinho aqui, ó. Lê. Quando o bebê nasce muito pequenininho, essa caixa mágica ajuda a mantê-lo quentinho e protegido. Ai, Que é a incubadora. e aí tá um Gente, bebê na incubadorinha incrível. aqui, gente, que gracinha. E todo o desenho, você viu? É uma Aham, UTI aí. tudo desenhadinho. Tudo muito bonitinho. E tem uma rede de apoio, fala da importância sobre isso. Então, é um gibi, assim, esplêndido para leitura, né? Fiz questão de trazer para você, para te presentear. Muito legal, Para você obrigada, conseguir Gui. disseminar para o pessoal da sua unidade, para o pessoal da psicologia e serviço social, né? Uma coisa que ainda não está autorizada são cópias, Tá. né? A gente precisa sempre de exemplares originais, que é esse. Mas a gente vai acabar conseguindo aí disseminar para Londrina, porque é um propósito meu já com a Sim. ONG, conseguir mais exemplares para trazer para todas as instituições, tá? Pessoal que quer patrocinar a gente aqui, ó, quer fazer uma boa ação. Exatamente. Busca aqui, fala, vai entrar em contato com o Gui, que ele tem contato direto com o pessoal ali da Exato. ONG para ajudar, porque isso realmente impacta, na compreensão das famílias, né? Muito. Quando eu tenho uma rede de apoio, quando eu tenho irmãos pequenos, você lê esse gibi para eles, fala assim, olha, seu irmãozinho tá assim, dentro dessa caixa mágica que mantém ele aquecido e umidificado. Então, isso é muito importante. Então, a gente vai ter esse evento no dia 16, onde vai ter a entrega desses panfletos, Legal. alguns broches, alguns prêmios, alguns, como que fala? Sorteios. Então, vai ser a prática do yoga às 6h30. A gente vai ter um café da manhã, vai ter música ao vivo. Lá no e lago? vai ter lá no lago, no O palco lago, flutuante. para quem não conhece, a gente aqui em Londrina tem alguns lagos grandes e Isso. tem uma parte que fica dentro do lago, né? Que a Dentro gente do fala, lago, e é muito que é o bonito. palco flutuante, ele acaba até Isso. sendo um dos pontos turísticos aqui de Londrina, né? Aham. Onde o pessoal fica bastante ali, tem uma rua inteira que o pessoal toma caldo de cana, Isso. água de coco e ficam ali aos finais de semana com as famílias, né? Então, nesse lago, se eu não me engano, é o Lago 1, porque o 2 é o das corridas principais, né? É no Lago Igapó 1, no dia 16/11, às 6h30, Yoga da Prematuridade. Todos estão convidados. E, se possível, gente, qualquer roupinha roxa vai fazer toda legal. a diferença. Vamos pintar Londrina de roxo. E no dia 17 de novembro, que é o Dia Mundial, que é na segunda-feira, esse evento é num domingo. Na segunda-feira, eu, a Karina e a Flávia, que são os 3 membros da ONG Prematuridade de Londrina. A gente já tem Certo. 3 Que membros, isso é legal. ótimo. Inclusive, gente, entrem no site da ONG, ongprematuridade.com. Lá tem tudo. Quem somos, o que fazemos, as causas que a gente luta. Inclusive, esse ano surgiu uma plataforma de doação. Ótimo. Não existia, tá, Flávia? A gente era totalmente uma organização sem fins lucrativos. Só que hoje a gente tem mais de... Eu acho que a gente tá beirando 600 famílias que a gente tem apoiado de inúmeras formas. Cesta básica, kit de higiene, né, fralda. Tudo que a gente precisa ofertar para uma família ter ali um crescimento de qualidade para um bebê, principalmente quando a gente se fala da prematuridade, que muitas vezes vai para casa e ainda não conseguiu ter acesso a todas as coisinhas, não tem dinheiro para comprar fralda, dinheiro para comida. Então, esse ano foi criado a plataforma, então é doaçãoprematuridade.com, mas dentro do próprio site tem, tá? Lá na página de Quem Somos, o que Fazemos, tem uma parte de doação. doação.prematuridade.com. A gente consegue fazer um valor específico, simbólico. Você pode escolher o valor e ele vai ser destinado a essas 600 famílias que a gente tem acompanhado ao longo dos anos. Perfeito. E é bastante família, né? E quando a gente fala disso, né, no dia 17, a gente vai fazer uma entrega de lembrancinha para todas as mães e bebês prematuros da cidade de Londrina que tiverem nascidos no dia. Então, é uma incógnita quanto teremos, né? Nossa. E a gente percebeu que novembro é um mês que está nascendo muito prematuro. Oh, meu Deus. Ano passado, Flávia do céu, eu tava com a unidade Não empolga assim, não, gestante. estourada. Então, assim, gente, por favor, né, vamos dar uma colaborada. A gente quer fazer sensibilização, mas a gente não precisa estar com lotação para isso, tá? Então, a gente também no dia 17, eu, a equipe Mahamudra e os membros da ONG Prematuridade,
vão no Hospital Evangélico de Londrina e na Maternidade Municipal de Londrina entregar uma lembrancinha, que é um kit higiene bem bacana, que a gente conseguiu com nossos apoiadores, patrocinadores e também dinheiro que o pessoal fez na inscrição do Yoga da Prematuridade, para poder ser revertido também nessas lembrancinhas. Então, é uma causa muito nobre, muito boa. A gente sabe que a gente tem bastante família carente na maternidade Lucila Balalá, então era o meu foco muito principal para esse ano. Era todas as universidades ou instituições que trabalham com a prematuridade, né? Mas ainda não consegui fazer isso com todo mundo, porque a gente tem que agir com bastante antecedência, existem muitas coisas legais comparadas à divulgação de evento, a logo da instituição, né? Então, infelizmente, eu não consegui captar todas as instituições, mas aos pouquinhos a gente vai aumentando, né? Esse ano eu já consegui juntar 2 instituições, ano que vem a gente vai 3, e assim a gente vai fazendo ações de sensibilização e ajudando também famílias carentes para a gente poder mostrar um pouquinho de solidariedade aqui dentro da cidade com o Novembro Roxo, né? Parcerias também, né? Tenho conversado muito com o nosso vereador Tiago Amaral, que vai soltar uma sequência de vídeos, tanto no quadro dele, no perfil pessoal dele, quanto no perfil da Prefeitura de Londrina, falando um pouquinho sobre o Novembro Roxo. Isso também é um ganho, porque a gente também precisa dos nossos apoiadores políticos para que a gente consiga alcançar pessoas e conseguir também fazer eles imaginar na onde a gente precisa investir mais dentro da cidade. Nessa prevenção, estamos falando de pré-natal, a gente quer investir no pré-natal. Então, a gente precisa desse apoio político. O envolvimento da prefeitura é muito importante, porque são ações políticas que a gente precisa criar, né? Leis, e mostrar com conhecimento científico, né? Nós que trabalhamos, nós que estamos dentro da ONG, o tanto que a gente vem lutando para tirar o Brasil desse top 10. E quando eu levei isso para eles também ficaram assustados e chocados, né? Falar sobre a prematuridade também no meio político também foi uma coisa muito nova e muito enriquecedora para mim esse ano, né? Levar isso para eles e ver como eles ficam chocados. E com esse choque que eles me retornam, eu fico chocada por eles também ainda não terem esse conhecimento. Então eu falo, olha como a gente ainda precisa trabalhar para a gente falar sobre a prematuridade e fazer as pessoas entenderem os custos e os benefícios que... Benefício não, porque a prematuridade não vai trazer nenhum, né? Mas, assim, os custos e o impacto global que isso traz para nós. Financeiramente, psicologicamente, afetivamente e todos os outros sentimentos que envolve quando a gente tem um parto prematuro, que muitas vezes, a principal questão é que muitas vezes era um parto prematuro evitável. Então, é aí que a gente mais quer trabalhar. Porque a gente sabe que existem as infecções, a gente sabe que existem as hipertensões, as síndromes de HELPS, as diabetes gestacionais que são do tipo 1, dependentes de insulina. Então, são coisas que talvez a pessoa já tinha propensão de ter. Então, não tem como a gente reverter a situação, mas tem como a gente cuidar, tratar e prevenir e segurar esse parto o mais que a gente consiga ali passar das 37 semanas de idade gestacional para sair desse âmbito perigoso da prematuridade, né? Então é isso que a gente vem lutando e vem fazendo e estou muito feliz de poder fazer isso, de poder ser esse ativista amoroso, cauteloso e que quer fazer a diferença não só na minha cidade, mas por todo lugar que eu passar. Todo ano a gente fala alguma coisa relacionada ao Novembro Roxo, mas esse ano eu queria muito ouvir um pouco mesmo da ONG, né? Sim. E saber que você faz parte, é super atuante. Sempre vejo você postando sobre isso. Fala assim, gente, eu preciso também, enquanto enfermeira pediatra, conhecer um pouco mais, né? É importante a gente saber o quanto isso fortalece. Inclusive, o quanto, né? Fica aí o convite, né, Denise? Pra Flávia, se ela quiser se associar, tá vendo? ser membro e então, voluntária fala da sobre ONG, isso, porque às vezes o pessoal fala, olha, eu gostei, porque aqui você falou são poucas pessoas, né? Porque você começou, acho que aí vieram mais 2 pessoas. Isso, depois de um ano, mais ou menos, apareceu a Flávia, se eu não me engano, 8 meses depois tinha a Flávia, e depois apareceu a Karina, que ela é de Maringá, mas ela veio pra cá, e esse ano, inclusive, ela conseguiu entrar dentro da ONG, né? Há uns 2 anos atrás, gente, a gente tinha inúmeros
voluntários dentro da ONG, Certo. né? Eu não vou me lembrar certo, mas eu acho que a gente era quase 600 voluntários. Esse ano, a gente está chegando a 300. A gente Muito precisou fazer um corte, Entendi. porque existiam muitas pessoas ali dentro que estavam ali, Só em mas quantidade. não... Exato, em número. Não Certo. repercutia com nada, não auxiliava em nada, não corria atrás dos projetos de lei envolvidos da cidade específica dela. Então, a gente precisou remoldar o processo de seleção agora para entrar, né? Você faz um formato de entrevista, você responde um questionário falando por que você quer ser membro, por que a prematuridade ela te causa, né, uma sensibilização. Então, é um questionário bem assim, vamos se dizer, extenso, porque eles querem realmente te conhecer. Qualificar, né? Exato. Qualificação dos associados, ativistas, né? Exatamente, porque é isso que a gente precisa, ativistas da prematuridade. Então, o formato ele mudou e existe uma lista de espera. Mas hoje você entra no site ongprematuridade.com e lá na parte de associados, você consegue ver todos os associados do seu estado e município, tem a foto de cada um. Eles são muito dedicados para isso, Flá. É assim, tem a foto de todos os membros, um por um, dentro do mapa, assim, do Brasil. Aí você clica, por exemplo, no Paraná, e aí você consegue ver em todos os estados e todas as cidades quem são os membros. E aí cada membro tem uma frasezinha lá de quem é, se é profissional da saúde, se é pai, se é uma pessoa que nasceu prematuro, se é um profissional que às vezes não tem nada a ver, por exemplo, advogados, que é sensibilizado com a causa da prematuridade Sim. e que já precisou atuar com famílias prematuras para resolver causas. Então é muito legal. Todo mundo pode e, assim, deve querer se associar se você tem uma associação com a prematuridade, que você se sente como ativista, que você se sente sensibilizado e que você gostaria de conhecer mais, nós também podemos te ensinar, né? Dentro da ONG tem comissão acadêmico-científica, que eles publicam os próprios artigos, que legal. né, vinculados a eles mesmo. Tem a reunião de pais e filhos de bebês prematuros. Tem a reunião de luto perinatal. Então, todas as famílias que perderam, né, bebês, existem reuniões mensais voltadas para essas famílias. Existem reuniões voltadas para as famílias que estão com bebês internados dentro de unidade de terapia intensiva naquele momento, onde elas trocam informações. É de forma online, mas é enriquecedor. Né? As mães que eu consigo... E gratuito para essas famílias. Gratuito, totalmente gratuito, sem nenhum tipo de fins lucrativo, Muito bom. exceto pelaquela plataforma que eu falei para vocês que surgiu esse ano de doação, que é totalmente voluntária para a gente conseguir continuar cuidando dessas famílias, né? Então, a ONG, ela é um meio muito próximo de você conseguir alcançar vários objetivos, principalmente quando você é da área neonatal. Te ajuda a ter um conhecimento muito vasto e fora da caixinha também, dos olhares de fora do hospitalar, né? Sim. Extra-hospitalar, né? De como essas famílias se sentem. Então, eles trazem muito isso nas reuniões, né? A gente tem reuniões mensais de voluntários, onde a gente traz dados estatísticos, onde a gente traz conquistas, né? E a ONG ela tem, assim, conquistas que a gente pode considerar como infinitas, que mudaram o nosso mundo. Por exemplo, a licença maternidade ampliada. É verdade. Né? Isso é uma coisa que veio da ONG lá em 2020, por decisão suprema do Tribunal Federal, né? E foi uma coisa que a ONG conseguiu. A licença maternidade ampliada. Para quem não conhece, a licença maternidade ampliada, ela é aquela licença em que só vai contar a licença maternidade, seja ela de 120 ou 180 dias, vai depender da instituição, do estado, da cidade. Só vai contar esses dias a partir do momento que você está de alta com o seu bebê em casa. Então, isso é um ganho muito grande, porque às vezes você tem um prematuro que fica 90, 120 dias internados com a gente. Então, a nossa maior fragilidade era antes de 2020, antes de tudo isso acontecer, a mãe perdia a licença maternidade dentro da UTI, ficava lá os seus 6 meses, por exemplo, dentro da UTI, e às vezes a criança não tinha tido a alta. De ação, né? Então, assim,
saía chorando, sofrendo, falando como que eu vou voltar a trabalhar. E muitas famílias perdiam os empregos por conta disso, porque não queria voltar a trabalhar enquanto o filho não tinha alta. Então, eram famílias que já tinham situações financeiras difíceis e que a sociedade acabava não acolhendo elas nesse âmbito da prematuridade. Então, é uma das conquistas muito grandes da ONG, né? Tirando isso, também a gente tem... com essa licença maternidade, a ONG ela recebeu um prêmio de Brasil Amigo da Criança, o que é muito maravilhoso, né? Se eu não me engano, foi no ano de 2021, um ano depois de conseguir essa licença maternidade estendida, né? A gente tem a implementação aí do Novembro Roxo, que a gente está falando o dia 17, como sendo o dia reconhecido no calendário nacional pela Organização Mundial da Saúde. Então, é uma conquista muito grande da ONG. E a gente também tem a imunização contra o vírus sincicial respiratório, então o VRS, né? Então hoje a ONG também conseguiu, né? A gente está nesse processo de transição, né, Flá? Você sabe que antigamente a gente só trabalhava com as 5 doses da vacina da Palivizumab. Hoje tem a Nirsevimab, que é uma dose única, que ela tem o mesmo efeito das 5 doses que essa criança receberia em todo aquele processo de período sazonal. E agora a gente consegue, né, no período sazonal, essa única dose. E a gente também mudou os critérios de inclusão. Inclusive, uma das coisas que a gente precisa mudar é que o Sistema Único de Saúde oferta essa vacina de forma gratuita, se eu não me engano, para os menores de 32 semanas. E a rede particular consegue atingir os de 35 semanas. Certo. E aí eu me pergunto por que isso está acontecendo? Por que o SUS tem um critério diferente do particular? Então, é algo que a gente precisa pensar e precisa mudar, tá? E hoje a gente tem a vacina que se chama Nirsevimab, que é dose única para tratar o vírus sincicial respiratório. E a vacina na gestante, né? Que começamos aí também esse ano. Ainda não temos no SUS, mas existem assembleias e reuniões que a ONG já está lutando de frente para conseguir implementação no SUS. E a gente não vai sossegar enquanto a gente não conseguir, tá, gente? Então, são vitórias para vocês entenderem como é a ONG num contexto geral, né? De forma simples, de forma ali de um olhar de terceiro, ativista da prematuridade, membro e voluntário, que foi buscando, que foi aprendendo e vem aprendendo e manifestando aí o desejo de cada dia mais a gente melhorar esse contexto. Nossa, Gui, sensacional. Conhecer mais de alguém que realmente é ativista, né? A gente fala que realmente vai lá, fala com a parte veste difícil, veste a camisa, enfrenta as brigas, que vai e tenta, né, melhorar a qualidade assistencial, promover a conscientização não só dos profissionais, mas também da população, que é muito importante, a conscientização da população em diversos contextos principalmente sociais. Quando a gente quer falar de início, nossa, né? Então é a base, né? A base na família, conseguir sensibilizar lá. Eu vejo que é um trabalho de formiguinha. Mas as formiguinhas são fortes, perseverantes, parceiras, amigas, né? Eu uso muito essa frase dentro da UTI. Eu falo, olha, né? Não vou falar nomes, mas aqui eu vou utilizar o termo papai, mamãe. É passinho de formiguinha, né, gente? A prematuridade é um passinho de formiguinha e existem passos para frente e alguns que a gente precisa dar uma ré. Ou pedras que deixam a gente estagnados. Mas a gente não foca nesses. Eu sempre falo para eles, foca no passo que a gente já deu para frente. Com quantos quilos seu bebê nasceu? Ai, X quilo, 980 gramas. Quantos quilos ele tá hoje? Ai, chegamos a 1,1 kg. Olha, Vitória. Foca nesse passo. Olha como o seu bebê já cresceu. Olha essa vitória. Olha o quanto de dieta ele já tá aceitando. Então, são coisas que a gente vai colocando na cabeça deles para eles não focarem tanto no processo negativo e trazer essa depressão voltada à prematuridade, né? Muitas vezes aí várias questões psicológicas que a gente precisaria de um pedinho só para isso, mas o tanto que a gente precisa engrandecer eles, né? Eu sinto que essas famílias, elas são muito diferentes, Flávia. Elas são muito diferentes porque elas precisam passar por um processo aqui, ó, vamos colocar aqui de roxo, de transmutação, de transformação, que
eu, ativista, muitas vezes não consigo me colocar no lugar. Não dá. Entende? A gente não vive, a gente imagina, né? Mas a gente não tem a E é dimensão isso, porque exato. não vivemos isso, né? E eu penso muito isso quando a gente também tá falando no contexto Sim. da pediatria, né, Flávia? Quantos dias difícil. É. Como é perder uma criança grande, Sim. pediatra. E quantas crianças você já não perdeu que também pode ter sido sequelas decorrentes da prematuridade? Muito. E o quanto isso foi difícil, porque ela já lutou a prematuridade, ficou vários dias internada, venceu a prematuridade de forma ali no período intra-hospitalar, foi para casa, mas vive voltando para o hospital devido às sequelas, devido à falta de atendimento, devido à falta de reabilitação, que é um ponto extremamente importante e que eu sou muito feliz com o processo de reabilitação que a gente tem em Londrina, só que eu sou triste pela quantidade que tem e pela fila de espera que essas pessoas precisam enfrentar. Então, muitas vezes, se ela tem situação financeira, ela acaba contratando fisioterapeutas, fonoaudiólogos pelo particular, mas essa família que não tem condição, ela fica na fila de espera, tendo uma sessão de fisioterapia ou de fonoaudiologia a cada 2, 3 meses. Então, isso é uma fragilidade nossa. Mas a gente precisa entender também porque a gente está lidando com um número muito grande de prematuros na cidade. Então, como que a gente pode mudar, né? Então, são coisas que a gente precisa pensar e agir e o máximo que a gente puder intervir ali na atenção primária para poder prevenir tudo isso é o que a gente vai lutar e fazer, né? Exato. Gui, obrigada por essa conversa, Eu que pelos agradeço. esclarecimentos. E as pessoas vão, antes, né, de você falar onde as pessoas vão te encontrar, ele trouxe, gente, uns mimos. Espera, eu vou pegar. Ah, tem os mimos? Esse mimo eu tenho acompanhado, né, o Instagram de vocês. Sim. É uma empresa nova que surgiu, né? empresa Luz nova. que acolhe. Gente, eu vou abrir aqui, mas eu quero que você explique. Porque a sua dimensão, o Gui, ele trabalha em tantas coisas, gente, ele tá sempre... Gente, profissional da enfermagem, a gente nossa, é ele multifunção, faz muito. multitrabalho. E essa delicadeza... Ai, eu vou ver aqui, vou tentar abrir aqui, Gui, Tenta, ó. pra ver. Vai falando aí. O que acontece, gente? Então, a gente viu a necessidade muito grande, né, dessa atuação em Londrina, dessa falta de profissionalismo, né, e de profissionais voltados para essa área em Londrina, né? Então, o Luz que Acolhe é uma empresa que eu sou fundador, adjunto a Náiade, minha colega, minha amiga maravilhosa, Ai, que onde coisa a mais gente linda. quer trazer todos os cuidados voltados para o domicílio. Você tá vendo que ela acende? Gente, ela acende uma Então, casinha. é uma casinha que acende. Por quê? Onde é o nosso foco de trabalho? Na casa da pessoa. Então, eu quero trazer todo o foco, essa alta, o mais precoce possível, beirando ali as suas 48 horas, já ir para casa. Então, se o bebê precisa de fototerapia domiciliar, a gente oferta a fototerapia domiciliar. Se o bebê precisa de cuidados com aleitamento materno, a gente oferta, né, consulta de aleitamento materno. A gente oferta consulta de cuidados pós-altas. Então, a gente tem uma rede que vai trabalhar com a gente de profissionais capacitados e muitas vezes que atuam em UTI neonatal, que vão fechar pacote com essas famílias de 3, 5, 7 dias para poder ensinar no horário específico que a mãe escolher. Por exemplo, eu quero que você venha ou que você me traga um profissional seu todos os dias às 7 horas da noite ou às 5 horas da tarde, que é o horário que eu vou dar banho no meu bebê. Eu quero aprender a dar banho da forma correta, que você me ensine a limpar o coto umbilical, que você ensine a maneira correta do meu bebê dormir, do meu bebê arrotar e se você avaliar se a ingestão hídrica dele está saudável, né? Então, a gente vai fazer consulta de enfermagem com pesagem, com medidas antropométricas e acompanhar junto com o pediatra dessa criança. Falar, olha, tá ganhando tantas gramas dias, né? A última vez que a gente teve aqui, tava ganhando mais. Então, a gente vai achar essa fragilidade, o que tá acontecendo com essa família, em questão de fórmula ou em questão até do aleitamento materno, né? Então, a gente quer trabalhar nesse domicílio, que é a casa do cliente, né? E a gente quer ser quem? A luz dentro dessas casas.
a luz que acolhe essa família. Gente, que criatividade, né? Que incrível então, isso. A gente escolheu com muito carinho e todas as pessoas que a gente está procurando para estar ao nosso lado, como parceiros, indicadores do nosso trabalho, a gente está entregando essa lembrancinha junto com os nossos cartões de visita. Uma graça, né? Gente. Que é uma gracinha. Uma graça. E o nosso folder que tem tudo completo aí, tá, Flávia? Se um dia você precisar indicar a gente, eu vou te mandar ele online também. E as famílias que tiverem desejo de nos conhecer, pode me chamar, né? Nas redes sociais, né? É @luzqueacolhe.londrina, né? Isso, luzqueacolhe.londrina. Ou no meu perfil pessoal, @enf.guilhermealves. enf.guilherme Alves, isso mesmo. Então, meu perfil pessoal ou no perfil da empresa, e também tem o perfil da Nayad, que eu não vou saber agora, mas se vocês entrarem no perfil da empresa, vocês vão ver nós dois lá, a nossa carinha. Então, é um trabalho que a gente está trazendo como diferencial em Londrina, porque a gente sabe como uma simples icterícia neonatal, Flávia, às vezes frustra tanto uma família, e eles, às vezes, recebem uma orientação que, nossa, se o bebê não fizer a fototerapia, vai impregnar no cérebro da criança e ele vai ter sequelas irreversíveis. Então, assim, assusta muito a criança, né? E a gente sabe que a luz, né, a fototerapia neonatal, a gente trabalha com os mesmos aparelhos que os hospitais trabalham, de última geração, né? Que a gente chama de foto tripla. É uma foto LED azul que não esquenta, que não traz malefício nenhum para a criança, que ela vai servir como um radarzinho para ir lá, um táxi, na verdade. Pega a bilirrubina na corrente sanguínea da criança e vai lá levar ela lá para as eliminações fisiológicas do bebê. Então, vai mudar a cor do xixi, vai mudar a cor do cocô por conta desse amarelão que vai começar a ser eliminado do corpo da criança. E, às vezes, a criança precisa ficar internada só por causa disso, para fazer um banho de luz. E esse banho de luz no hospital, não adianta falar que ele é humanizado, que ele não é. A criança, muitas vezes, ela fica dentro da incubadora porque ela não pode esfriar, ela não pode ter hipotermia. Mas em casa, a gente pode o quê? Colocar, né, um aquecedor que tá junto dentro do nosso pacote. Quando a mãe contrata a fototerapia, ela também está alugando o nosso aquecedor. Então, ela é muito bem orientada de como usá-lo também, para não aquecer demais a criança. Então, ela pode colocar no berço próprio da criança, o aquecedor ligado, no escurinho da luz da fototerapia, com todas as suas proteções e todos os termos, tudo muito bem profissional e muito bem pensado com carinho, com amor. A mãe pode estar na sala assistindo TV enquanto ela faz a fototerapia, numa altura aqui de 30 centímetros do bebê, entre ela e o bebê com os olhos protegidos, abaixo do nível, né, do olhar da mãe, enquanto ela amamenta. Entendeu? E a gente tem estudos que trazem que a fototerapia domiciliar ela é muito mais eficaz em questão de efeito rebote. O nível de efeito rebote ele é muito menor em questão a quando a gente trata o bebê na fototerapia hospitalar, né? Então, é um avanço que a gente traz para Londrina. Muito legal. Tá? É um serviço inovador e que a gente pretende trazer para vocês com muita constância, amor e carinho. E obrigado por me deixar esse espaço aqui de fala para trazer a empresa Luz que Acolhe com conhecimento aí, que eu sei que tem muitas pessoas maravilhosas que assistem. Então já vai conhecer o nosso projeto, o nosso trabalho, a nossa empresa. Muito obrigado. Eu que agradeço a disponibilidade, compartilhar sua experiência, ter se deslocado até aqui, né, gente? Tá de noite, tá tarde. Friozinho lá fora, talvez chuvoso. Mas é um conhecimento compartilhado para as pessoas conhecerem um pouco mais a ONG. O Novembro Roxo ele está realmente intensificando, não tem mais como não falar sobre o Novembro Roxo, já não tinha antes. Mas agora, realmente, é uma coisa que ficou... É uma tradição. É uma tradição. E conhecer um pouco mais sobre a ONG, trazer um pouco mais as atuações, as conquistas, desperta um olhar que as intervenções elas não estão restritas no loco hospitalar ali. Exato. Ela é muito mais ampla, ela envolve muito mais coisas e pessoas e histórias. Exatamente. E isso é o que encanta, né? Isso que cria raiz, isso que ressignifica. Não é algo vazio, pelo contrário. É algo que vem forte, beneficiando famílias gratuitamente, como você falou. Exato. Então, com intervenções
invenções que, por mais que a gente brinca, né, que eles são passos de formiguinha, na realidade, gente, as formigas, elas são incansáveis, né? Incansáveis. E são, assim, extremamente unidas, lutam. Independente do Exatamente. tempo, do frio, Exato. do vento, dos percalços no caminho, E as do peso conquistas, que ela isso. carrega nas costas, mas ela tá andando, Tá andando. diariamente, lutando Isso. diariamente. E as conquistas estão aí. E foi muito bom ter um episódio para falar sobre isso. Não tinha tido essa oportunidade em nenhum dos novembros que a gente já falou sobre isso. É a primeira Imagina. vez que a gente traz isso de uma forma mais intensa. Sim. Então, eu agradeço, viu, Gui, em nome do Pedinenf, do Pedim, né, e que esse podcast alcance pessoas e que mais pessoas se conscientizem, vão procurar lá a ONG para se cadastrar, Amém. se voluntariar e ser um ativista aí da Exato, prematuridade. gente, precisamos de pessoas ativistas, precisamos de mais voluntários, mas que não sejam números, sejam pessoas que querem lutar e querem fazer o bem e querem nos ajudar a mudar e a melhorar. Cada ano a gente tem uma logo diferente, né, Flávia? Aham. Uma logo, um tema, e cada ano a gente trabalha em coisas específicas. Mas o Novembro Roxo e o dia 17, ele vai ser sempre o mesmo, sempre voltado para a sensibilização da causa da prematuridade. Então, foi um prazer imenso estar aqui hoje com vocês, estar aqui hoje com você, uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho, assim, grande espelho, principalmente quando se trata da parte da pediatria, né? Trabalhar numa UTI mista, você sabe que não é fácil. Desafiador. Então, eu atuo numa UTI neonatal e pediátrica, que muitas vezes os percalços pediátricos é muito desafiador e muito difícil de lidar, mas assistir você, assistir seu dia a dia no Instagram e ver os conteúdos que o Pedincast traz me deixa um pouco mais preparado, Ah, que bom. um pouco mais renovado, até em questão de sentimento. Quando você postou esses dias que você saiu muito frustrada, com a sensação de talvez não ter feito tudo, e às vezes é um pensamento seu. Às vezes você ainda conseguiu fazer muito mais do que as pessoas imaginariam que você faria. Mas naquele mesmo dia, eu tinha acabado de sair de um plantão que eu também estava me sentindo do mesmo jeito. Então, eu até te respondi, eu falei, nossa, que bom saber que pessoas que eu admiro tanto e que têm tanto, uma vasta experiência, né, anos de profissão, também tem dias que se sente assim, e tá tudo bem, né? A gente se cobra tanto, e eu acho que a gente pode ser um pouquinho mais leve, né, conosco, com a gente mesmo, pegar um pouquinho menos pesado, porque a gente é humano e a gente sente, né? Se você não sente, eu acho que infelizmente você tá no lugar errado. Alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. Exato. E tem que compartilhar o episódio, né, Gui? Por favor, gente, curtam, compartilha, comente, façam tudo que tiver direito. Eu quero que vocês coloquem nos stories, que marquem a gente, marquem o Pedincast e disseminem o Novembro Roxo pra gente conseguir pintar todos os lugares de roxo, e estão convidados para o evento de Londrina, para quem for de Londrina e região, no dia 16, 6h30 da manhã, palco flutuante de Londrina, veste uma camisa roxa e vai lá se conscientizar com a gente. Isso aí. Obrigada, Gui. Obrigado até a você, próxima. Flávia, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Fechou.